Sejam muito bem-vindos a mais um Conecta. Eu sou Mel Jones. Eu sou a Fê Varela. E esse é um pouquinho dos Estados Unidos para você que mora aqui ou que pretende se mudar para cá. Hoje a nossa entrevistada é Verusca Miranda. Ela veio diretamente de Orlando. Que prazer te ter aqui. O prazer é todo meu, gente. Obrigada pelo convite, Mel. A gente que se conheceu num evento de mulheres, né? Que delícia, né, gente? Essa conexão, a gente fazer essa conexão e manter essa conexão. Eu acho isso mágico. Então, muito obrigada, Mel e Fê, pelo convite. Estou muito lisonjeada e vim com todo o prazer do mundo. Muito obrigada por ter aceitado. Bom, vamos começar do começo. O que te motivou a mudar para os Estados Unidos? Quanto tempo você está aqui? Bom, eu moro aqui há 7 anos. Né, vou completar 8 agora no final do ano. Eu sempre quis estudar fora, passar uma temporada fora, tanto eu quanto meu marido. Então, quando nós fizemos 1 ano de casados, a gente resolveu passar uma temporada aqui nos Estados Unidos. Eu tenho familiares em Orlando e por isso a gente escolheu lá, mas inicialmente seria sul da Flórida. Uhum. E aí fomos para lá, foi muito gostoso, porque Orlando, né, quem não conhece, mas ainda vai conhecer com certeza, é um lugar bem, assim, tem bastante paz, e tem os parques, e tem aquilo tudo que a gente gosta, porque eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, então tem aquela, sabe, aquela coisa de comunidade também. Tem bastante mineiro lá? Tem bastante mineiro, tem gente do Brasil inteiro, mas tem bastante mineiro, sim. Então, a gente decidiu ir para Orlando, e aí estudei, fiz inglês, fiz ciências biomédicas, mas venho do Brasil da área cultural. E, enfim, respondendo a sua pergunta, porque senão eu vou começar aqui a falar agora e não vou parar mais. Por que vocês decidiram então, a gente decidiu passar um tempo, e aí, chegando aqui, eu estudei por 4 anos, depois fiz mais 2 anos de college, eu fiz pré-major para nursing, e aí a gente gostou, assim, dessa experiência, enquanto eu fazia o inglês. E aí, aplicamos pro Green Card, pegamos o Green Card, e agora a gente consegue ter a vida lá e cá, né, voltar não é mais uma opção, né? Uma decisão, mas estar lá e aqui, né? Porque, afinal de contas, o nosso Brasil é maravilhoso também e a gente não pode Então, você veio, a princípio, com visto de estudante vim do de Brasil, inglês. Exato. Vim do Brasil já com visto, porque eu precisava entrar e sair para poder trabalhar, né? Lá no Brasil. E aí, estudei. E ao final dos meus estudos, que foram agora... Na pandemia, no final da pandemia, eu concluí ciências biomédicas e a gente entrou com o processo, então calhou de tudo dar certo ao mesmo tempo. Então, eu terminei os estudos e saiu o nosso Green Card. Então, ficou tudo... Mas você pegou o Green Card por causa da... Não, a gente entrou com habilidades extraordinárias pela área cultural, né? Ah, sim. A gente atua há muitos anos. O meu marido há 18 anos, eu há 8 anos, desde que a gente está junto. E a gente Conta tem um pouquinho do que projetos. vocês fazem no Brasil. Que eu fiquei bem impressionada quando eu vi. Eu conheci o seu trabalho por causa do livro, do evento que você fez. Mas eu não tinha dimensão de quão grandes vocês são lá no Brasil, né? Eu conheci através desse livro que depois, mais pra frente, você vai falar. Sim. E que, aliás, foi muito bem escrito. E aí, na nossa pré-entrevista, nas nossas conversas anteriores, né? Você começou a me falar do seu trabalho lá em Belo Horizonte, né? Vocês organizam não. Um dos organizadores, os facilitadores da virada cultural, né? Também. Bom, nós somos um instituto cultural, né? Que existe há 18 anos. Ele foi fundado em homenagem ao meu sogro, que faleceu aos 38 anos. Ele era um artista, foi um artista consagrado nos anos 70. Então, meu marido resolveu fundar um instituto para conectar grandes empresas a artistas para que eles pudessem difundir o trabalho deles. Inicialmente em Minas Gerais e depois a gente se expandiu para o Brasil inteiro. Então, nós fomos durante 7 anos o maior captador de recurso público do estado de Minas Gerais. Então, a gente conecta grandes empresas a projetos socioculturais. Mas a gente desenvolve a ideia,
a gente viabiliza essa ideia, a gente executa essa ideia, a gente presta conta dessa ideia. Então, grandes e médias empresas nos procuram para fazer essa conexão com o lugar que nem todo mundo consegue chegar, que são as periferias, que são os lugares onde essas empresas, enfim, por serem tão grandes, elas não têm nem noção do quão profundo é o problema, né? A gente também produz projetos editoriais, né? Então, projetos editoriais, teatrais, musicais. Nós temos 8 livros publicados no Brasil sobre empresas, sobre pessoas. E aqui nos Estados Unidos eu resolvi criar o Empodera Movement, né? Que é um braço desse Instituto Cultural, onde eu sou vice-presidente e o meu marido é presidente. Eu resolvi criar um braço dele, que é o Empodera Movement, que traz aí esse holofote positivo para a mulher brasileira que mora fora, não só aqui, mas no mundo inteiro. Eu vi suas redes sociais, eu vi que você é muito ativa, né, na comunidade. Conta pra gente, assim, quando a gente chega, a gente fica meio perdido, né? Como é que a gente começa, assim, um networking? Como é que a gente começa a ser ativo na comunidade? Porque é difícil, porque você largou tudo, não conhece ninguém. De repente você chega num lugar e você precisa fazer suas conexões, né, pra... Bom, eu acredito que tem várias formas, né? Tem a minha forma, a sua forma, tem a forma de quem é mãe, eu ainda não sou, mas no meu caso foi através da escola, eu fui para a escola estudar o inglês, e aí em seguida fui conhecendo vários brasileiros, entrei para grupos que ajudam muito, e aí mais tarde eu me tornei gestora de um grupo de mulheres chamado Mulheres de Orlando, que hoje tem mais de 10 mil mulheres brasileiras em Orlando e adjacentes, né? Onde você troca informações, basicamente. Então, em um ano, vendo tudo que acontecia dentro desse grupo que eu estava gerenciando, eu resolvi criar esse projeto. Então, para trazer otimismo, para trazer mais luz, trazer um holofote positivo para nós, mulheres brasileiras, trazer para as que estão aqui, que é possível, que tem várias com as mesmas coisas que elas que elas estão passando agora e que venceram. Então, eu acredito muito no networking natural, né? Logicamente, aquele da escola, aquele dos filhos que vão para a escola e as mães se conhecem, né? Mas acredito também nos eventos que são feitos. Que porque foi como a gente se conheceu, que foi né? como nós nos conhecemos. Então, eu acredito em todas essas formas de networking. E eu fiz uso de quase todas elas. Só de mamães que eu não fiz, porque eu não sou mamãe ainda. Você fala muito sobre o brilho da mulher no seu livro, né? Sim. Você tem 2 livros lançados que conta a história de cada livro. O livro que você me deu, que eu já li, são 25 mulheres, são né? 25. O outro também são 50 mulheres. Que você... qual a dica que você daria para uma mulher que está migrando agora para os Estados Unidos ou pensa em migrar? E a gente chega... Eu sou exemplo disso, você é exemplo disso, todo mundo que está aqui é exemplo que a gente fazia algo no Brasil e muitas vezes a gente tem que se reinventar aqui. Se apaga. Por questões de visto, por questões da língua, você não consegue, muitas vezes, atuar onde você atuava, né? Eu era assistente executiva no Brasil durante muitos anos. O primeiro trabalho que eu tive aqui foi como babá, depois trabalhei como cleaner. E eu aprendi... nas dificuldades, a gente aprende muito o que você... pode fazer, né? Eu me descobri assim, novas habilidades. Eu sei fazer faxina nos Estados Unidos, porque eu falava assim, né, eu cresci numa família que tem mania de limpeza e no Brasil é aquela lavação, né? Nós lava bem limpinhos, né? Lava a parede, lava o chão, lava a alma, você lava Saudades tudo. De uma água no chão. Saudades. Um ralo no banheiro. Mas a gente se descobre, eu falo que nas dificuldades a gente descobre 2 coisas. O que você sabe fazer, coisas que você nunca imaginou, você fazendo, você fala, não, eu sei fazer isso. E o que a gente não sabe fazer, que não é pra gente, né? Sim. Qual que é a dica que você dá para essas mulheres que chegaram aqui e que por causa dessas dificuldades, de ter, às vezes, que atuar numa função que elas não atuavam antes, né? Às vezes muitas vezes por necessidade. Qual é a dica para que a gente não perca o brilho, né?
Então, essa é uma pergunta que a gente faz também para todas essas mulheres que são entrevistadas. Eu vou começar do início dessa pergunta. Hoje são 45 mulheres. A primeira edição foram 25. Por causa da pandemia, a gente precisou ir esticando o projeto por conta dos lockdowns, enfim. E aí eu convidei a Lu Massicano, que é a atual diretora de marketing da Tiffany, para escrever o prefácio. Ela trouxe mais gente com ela também, foi super bacana. E eu não tinha como falar não, porque eu entendo também que é uma ciranda que vai entrar quem tiver que estar nessa edição. Eu falei isso para vocês, né? Quando a gente conversou ontem. Então, nessa segunda edição, ele já vem bem fiel ao que a gente desenhou. Então, quando ele nasceu dentro de mim, eu falei, ele vai ser um projeto que vai ter 20 mulheres. Por quê? Eu quero contar de forma mais detalhada. Eu não quero uma página para cada uma. Eu quero contar através de um vídeo também. Eu quero que as pessoas tenham a impressão de estar sentadas tomando um café com quem elas estão lendo. Então, a minha dica e o que eu vejo em todas essas mulheres é a persistência, logicamente. Agora, é muito fácil, né, falar em persistência quando você já passou pelo problema. Mas você não pode esquecer o que te trouxe até aqui, né? E o que vai te levar além daqui. Então, o que você viveu no Brasil, eu entendo que tem gente que quer apagar, que precisa apagar por traumas, por alguma coisa. Mas o que foi bom, gente, o que foi aprendizado, não vão apagar, não. Porque isso aí vai te fazer chegar onde você quer. Então, não perca essa persistência e a autoconfiança. Não desfoque. Não esqueça de você mesma e olhe para a grama do outro, porque a grama do outro também está com pesticida. Não é só a sua que tá, assim, né? Eles jogaram, sabe? Sim. Jogaram um remedinho ali para ela ficar bonita. Tá? Todo mundo tá passando algum tipo de coisa na vida, e não é só aqui, no Brasil também. Mas aqui eu sinto que as coisas são mais intensas, né? Vocês também, eu tenho certeza Totalmente. Que sentem. Então, a minha dica é essa, é a persistência, é a autoconfiança, é o foco, e acreditar que tudo é possível. Sim. Tudo, gente, de verdade, tudo. Sim. Eu cheguei aqui, cheguei com uma condição ok, né? Cheguei sem filhos, então isso tira uma responsabilidade maior de quem chega Sim. já com os filhos. Mas eu comprei uma empresa de cleaner, fui fazer limpeza, apesar de nunca ter feito no Brasil, não porque eu era dondoca, mas porque a gente no Brasil sai para trabalhar e realmente a mão de obra no Brasil é mais barata e a gente paga mesmo para as pessoas fazerem. Sim. Comprei uma empresa de 40 casas, fui fazer limpeza, fui aprender, até para cobrar você tem que você tem que aprender para você poder ensinar e cobrar de alguém. Então, depois eu fui descobrindo novas habilidades também, né? E fui descobrindo que eu tinha que voltar para o meu centro, voltar para o que me trouxe até aqui, a cultura me trouxe até aqui, a arte me trouxe até aqui. E aí eu me formei em curadoria de arte. O que é uma curadoria? Eu acho bonita essa palavra, mas se você cura, é uma curandeira, você faz dá um espaço na arte. Não, a gente faz uma curadoria, a gente faz uma seleção baseado em vários critérios. Assim como esse projeto tem vários critérios para acontecer, uma curadoria também, uma curadora, ela cria critérios para ela selecionar artes que serão vendidas, que serão oferecidas a colecionadores, que serão expostas numa feira de arte ou numa galeria, num Arte Basel da vida. Então, eu precisei voltar. Aí até a gente entender que o nosso lugar na arte, voltar para a arte, o nosso instituto lá nunca parou. Mas assim, quando a gente veio para cá, você dá uma esquecidinha. Você fala assim, não, eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que pagar as contas, né? Eu acho que esse é um grande problema do imigrante. A gente já volta no assunto. Mas esse é um grande problema, porque a gente chega aqui, aí arruma um emprego, né? Consegue finalmente trabalhar e consegue pagar as contas. E aí a gente fica confortável, porque até no serviço você é bem remunerado, né? Então você consegue pagar suas contas e ter um a mais. Então a gente acaba ficando confortável naquela situação. Área de conforto que nem tá tão confortável. O que a gente veio fazer aqui. Para que eu vim, né? Eu vim para mais.
Eu acho que a gente chega aqui e, querendo ou não, um propósito, ele é cumprido nas nossas vidas, que é aprender alguma coisa com isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, quem não aprende é porque realmente... cabeça dura. Não sei, tem que nascer de novo. Eu falo que a América não é para amadores, não, né? Não é de jeito nenhum. Se você tá aqui há mais de 3 meses... Se tá fácil, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Foram 3 anos para eu me sentir em casa, para eu, me reconhecer na minha vizinhança. Eu moro no mesmo lugar desde quando eu cheguei. Então, para eu sentir aquele pertencimento, demoraram 3 anos. E eu acho o seguinte, que você também transitar por outras experiências não te faz pior que ninguém, cara. Te faz, mesmo. Sabe? Só te agrega. Melhor, eu acho que te mas, faz de uma certa agrega, forma melhor. Agrega total. Porque você consegue também passar isso pra frente, passar o que você já tem na bagagem e incluir mais coisas na sua bagagem e passar para quem acabou de chegar também. Porque... E a gente faz coisas aqui que a gente não faria lá. Não é? Exatamente. Infelizmente, é a verdade. É a verdade, é a verdade. Mas a gente faz porque paga bem, né? Vamos combinar. Porque tem coisas então, mas eu posso falar, assim, eu comprei essa empresa porque a gente queria fazer um investimento aqui. Iríamos fazer aqui no sul da Flórida, numa empresa que limpa coifa, de McDonald's e tal. Já tinha equipe e tudo. Resolvemos ir para Orlando, não tinha empresa nenhuma que nos interessasse na época, tá? Era 2017, final de 2016, na verdade. E aí, a gente resolveu... E aí, família, né? Falou assim, não, aqui ou é limpeza ou é construção. Ou é limpeza ou é construção. A sua família daqui, que tá que já há muitos aqui. anos, que passou por isso. Hoje em dia, eles têm empresa de construção, enfim. Então, a gente acreditou nisso. Então, tem muito isso também, de você chegar e acreditar no que as pessoas falam pra você. Na realidade daquela pessoa, né? Sinta o seu feeling também, sabe? Você tem que usar o seu feeling. Porque o meu feeling, principalmente... me falava muito sobre trabalhar com arte aqui. Mas a circunstância falou pra gente, não, invista o dinheiro, porque o dinheiro também na mão, ele é vendaval, logicamente, né? E aí a gente precisava investir em algum lugar. E esse dinheiro, ele se multiplicou, porque depois eu comecei, olha pra você ver, eu limpava, depois eu coloquei as meninas pra limpar, e aí eu estudava também no Valência, e aí depois eu comecei a vender schedule. Do meu schedule, eu fiz vários schedule e vendi. Então, eu aprendi um comércio de venda de schedule maravilhoso. E eu moro no mesmo lugar, fiz reunião com todas as pessoas que compraram de mim na minha casa. Todo mundo sabe onde eu moro. E nunca tive nenhum problema com isso. Que eu acho legal a gente explicar? Rapidinho, gente. Pra quem é isso, né? Desculpa. Porque eu, quando cheguei, não entendi o que era isso. Eu quero comprar schedule. E eu participo de alguns grupos e as pessoas perguntam, mas o que é isso? Sim, eu já vi também. Então, aqui, para você que está assistindo, as pessoas chegam e elas vão ser helpers, que em português significa ajudadoras, né? E as donas de schedule seria a lista de schedule? uma lista de clientes, né? Uma lista de clientes, né? E então, geralmente, vamos supor, eu sou dona de uma lista de clientes, eu tenho um cliente em várias... eu só dando um exemplo, tá? Eu não sou. Porque tem um povo que depois me escreve assim, você não tem emprego pra me dar? Eu não sou, gente. Mas eu também não mais. Já tem 3 anos que eu aprendi todos os dias. Então, é assim, tenho uma empresa de faxineiras, né? Que vou limpar casas. E aí quem é a dona da empresa, a gente chama de dono de schedule. E as helpers são as meninas que são contratadas por essa dona de empresa para ajudar. E muitas vezes, não só ajudar, mas elas vão sozinhas, às vezes. Tem algumas donas de schedules que elas vão e fazem a faxina junto. Sim. E fazem parte da equipe. E quando você tem maior, você vai contratando quando vai pessoas, crescendo, elas só mandam as moças. Desculpa te cortar, a gente explicou isso. E você estava falando que você aprendeu, então... E aí aprendi várias coisas. Aprendi sobre relacionar com pessoas que estão aqui há mais tempo, com pessoas que acabaram de chegar. Aprendi novas habilidades em mim mesma, no meu marido, né? Essa coisa de consertar a coisa em casa, né? Que a gente, no Brasil, a gente chama um handmade. Chama o moço. Chama o moço. Faz tudo. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre também descobrir suas habilidades. Isso faz muito parte dessa... Que a gente pode mais, né? Dica, exato, inicial. Mas ainda dentro daquilo que eu falei, aqui a gente descobre o que a gente pode fazer, que a gente não sabia. E o fato de você
mudar, né, de área, você também descobre o que você, às vezes, não quer fazer, o que você não pode fazer, né? Exato. Tipo, ok, eu sei fazer isso, eu sei fazer limpeza, eu sei ser dona de uma empresa de limpeza, mas depois acho que o legal, né, de muitas pessoas que conseguiram mudar de área é você falar, ok, eu fiz isso, eu sei fazer bem, mas eu quero fazer outra coisa. E isso é o legal aqui dos Estados Unidos também. Que se você tiver um planejamento, entender sobre o negócio, é um país das oportunidades e você consegue se especializar. Exato. E fazer. É muito menos burocrático. Acho que isso até você podia passar para quem está ouvindo. Como você tem empresa no Brasil e aqui, sim, a burocracia me parece... Eu nunca tive empresa no Brasil, mas meus pais tiveram. Me parece que é tudo muito mais burocrático lá do que aqui, né? Sim, sem dúvidas. E lá nós somos ONG, aqui também somos ONG. Então lá nós temos um selo chamado OCIP, né? Nós temos esse selo que é dado pelo governo federal, mas você tem esse selo só depois que você realmente prova e comprova que você é de confiança e que seus projetos realmente chegam às pessoas que têm que chegar e que suas prestações de contas são feitas. Mas, no geral, eu acredito que seja muito, muito burocrático. Lá, aqui é um pouco também, tá? Para a ONG também é. Mas é importante ressaltar, gente, que quando eu estudava aqui e tudo, eu nunca trabalhei para ninguém, assim. Eu cheguei e fui empresária comprando o schedule de casas. Então, depois eu passei a vender, mas eu vendia como empresária também. Então, não é sobre também chegar e começar a trabalhar ilegal. Não pode mesmo. E tem que procurar sempre a ajuda jurídica, né? Sim. Porque começar do jeito errado... Começar do jeito certo já é difícil, imagina do jeito errado. E aproveitando a deixa aqui, eu vou vender meu peixe. Venda. Eu estou montando uma empresa, na verdade já está montada, de assessoria a imigrantes. Então, se você está aqui, eu penso em vir e quer ter uma assessoria de saber o que pode, o que não pode, né? Como você mencionou. Como fazer as coisas certas. Como fazer as coisas certas. Eu, infelizmente, não tive ninguém para me ajudar. Aliás, eu tive pessoas para me atrapalhar. Se você... Bem fácil de achar, né? Aqui, né? Então, eu tive uma pessoa que, em vez de me ajudar a comprar o carro, infelizmente, não fez não fez por querer, mas me levou num local que me vendeu um carro com problemas. Eu tive $16 mil de prejuízo. Estou tentando ver se eu consigo ir na corte, né, que é o tribunal aqui, porque advogado aqui é caríssimo. Você vai contratar um advogado, eles não querem pegar o caso porque não é dinheiro suficiente, não vai dar dinheiro suficiente. Tive problemas com visto, contratei paralegais e advogados errados. E para quem fala, não faça negócio com brasileiro, eu contratei um advogado americano que fez eu ter depressão e crise do pânico, porque ele falava para mim, por causa dos erros dos anteriores, que eu tinha que entender que era uma criminosa. E aí eu não saía de casa, porque o meu marido americano, que nunca morou em país nenhum, olhava para mim e falava assim... ele falou que você é uma criminosa, toma cuidado para sair de casa, toma cuidado quando você dirige. Então, se você que está me assistindo não quer passar por tudo que eu passei, me escreve no conectaimmigration com 2 M's, @gmail.com, e que eu vou te passar as dicas, que eu vou te mostrar o mapa de como conseguir fazer as coisas corretas aqui e ter menos problema, né? Uma das missões aqui do podcast é mostrar para o pessoal que assiste a gente que, diferente de muitos youtubers que a gente assiste aí, que a vida aqui não é fácil, como muitos deles... não é só flores. Não é só flores. Mas é possível plantar flores e colher flores se você tiver as conexões certas, se você se conectar, e por isso o nome Conecta, com as pessoas certas, com as informações certas, com os profissionais certos. Porque já é difícil, né? Ainda com problemas... Já é muito difícil você deixar o seu país, os seus amigos, a sua família. E queria até que você falasse disso. Como foi para você, assim, o início?
Então, a gente fez um planejamento bem planejadinho mesmo, né, gente? Taurina, virginiana, pensa. Planejadores de primeira. Mas ficamos 1 ano nos preparando. O Taurina é você? Eu sou taurina. Meu marido é taurina. É muito mesmo. planejado mesmo, Sim, gente. meu marido é mais ainda. E aí, muito perfeccionista. Mas mesmo assim, você não tá, você não tá livre, né, de cair em algum problema. Mas, logicamente, a gente conseguiu se livrar de algumas situações mais difíceis, porque a gente soube planejar e a família acaba dando algumas informações, ok. Mas assim, eu senti muita falta. Eu demorei, como eu falei no início, 3 anos para me sentir em casa. Hoje em dia, quando eu vou, eu falo, meu Deus, que vontade de voltar para casa. E é muito louco isso, porque dentro de você é um negócio que é de dentro para fora, literalmente, né? Você vai se sentindo em casa. Eu brinco que quando você chega aqui, você tá, tipo, flutuando. Então, você sai na rua, parece que tá flutuando, porque parece que você tá em outra dimensão, em outro lugar mesmo, literalmente, e você está. Uhum. Depois, você começa a pôr o pé no chão. Você vai conhecendo pessoas, então você vai aterrando, até você se sentir firme no chão, né? E ter a audácia de fazer algumas coisas, ter coragem de fazer algumas coisas que você, antes, quando você acabou de chegar, você não teria. Então, a gente sente falta da família, mas é uma coisa, a gente recebe visitas, então, pra gente foi super tranquilo, a gente não é muito... Você foi ao Brasil só de férias até então? Sim, Nunca foi... sim, eu vou 3 vezes ao ano. Na verdade, eu fico 4 meses lá, 6 aqui, e aí a gente viaja. Você também, né? Só foi de férias. De férias. Porque eu tive a experiência, como esse é o 5º país que eu moro, eu tive a experiência de voltar, né? O primeiro país que eu morei no Brasil, nasci no Brasil, aprendi inglês na Austrália. Nossa, a Austrália é maravilhosa, né? E aí, eu fiquei 4 anos na Austrália e eu voltei. E quando você estava falando, né? Quando a gente volta e quer voltar... Eu voltei definitivamente da Austrália. Eu era estudante. Para o Brasil. Só que você volta, não é mais o Brasil que você deixou, né? E as pessoas ficam assim... ela é snob. Porque eu ficava assim... Tudo misturado. A gente combina. A gente compara, não combina. Você fica, mas porque na Austrália era assim, porque o transporte público era melhor, e porque isso, porque... E é muito difícil. Quem faz o caminho de volta... Eu acredito que eu nunca me adaptei, por isso que eu voltei para um outro país. Mas você também deixa pessoas que mudaram, assim como você. Então, você não volta para o mesmo lugar mais. Exatamente, né? gente. A sua rua tá diferente, as pessoas são diferentes, a amizade... Desculpa te... Não, pode falar. Eu tenho a impressão que quando a gente volta lá, tá meio parado, assim. Meio a parado gente, no tempo. A gente mudou muito Ou então a mais. gente mudou demais, porque aqui você vive 10 anos em 2. E quem sai muda muito mais, porque tá tendo novas quem experiências. sai muda muito mais, então você vive aqui 10 anos em 2, então quando você volta pra lá, é até gostoso tem hora, porque tá tudo daquele mesmo jeitinho, às vezes, que você deixou quando você veio, né? Eu digo... a casa de alguns parentes, enfim. E no trabalho, a diferença de público, assim, você trabalha aqui e você trabalha no Brasil, você trabalha nos dois, né? Sim. Mas mesmo quando a gente vem pra cá e trabalha só aqui, é diferente, né? O que você sente, assim, a dificuldade que você teve, a facilidade? Sim. Os dois, né? Os dois lados. Sim, depois de ter trabalhado... né, com essa primeira experiência de casas e tal. Foi muito boa, porque eu fiz amizade com muitas pessoas, gente, muitas mulheres bacanas. E seus clientes sabe? eram americanos, a maioria, americano, né? indiano, tudo chinês, tudo. E aí a gente, né, consegui dobrar o schedule de casa, enfim. Mas quando eu voltei para minha área, né, que é a arte e a cultura, eu vi diferença, mas para melhor, assim. Trabalhar lá com isso é maravilhoso, né? Porque você está lidando com pessoas da mesma raça, com a mesma cultura que você. Sim. E aqui você está lidando com pessoas que saíram da cultura, porém ainda tem ali dentro dela a nossa essência. Sim. Porém, elas já estão mais à frente culturalmente aqui também do que você. Então, você aprende muito. E se você abrir as portas certas, você, logicamente, consegue começar a ter êxito naquilo que você se propõe a fazer. Né? No nosso caso, a gente começou a abrir as portas na arte em Miami, e aí a gente começou a representar artistas brasileiros aqui, nos Estados Unidos inteiro. É mesmo? Então a gente representa hoje em dia. Você pode falar os nomes? Posso falar, Miguel Gontijo. Não, mas são artistas plásticos.
Ah, tá. Eu Tem pensei Miguel que ela já ia Gontijo, falar. Não. Falei, nossa, cultura eu pop. pesquisei sobre a vida dela, não me lembro. Não. A gente representa artistas plásticos mineiros, na maioria deles. E que, assim, fazem muito sucesso também. Eu acho que são até mais valorizados aqui, eu tô enganada. São também, é muito mais sobre o olhar do colecionador do que propriamente o país onde está, Tá. sabe? Então, você tem colecionador que gosta de um tipo de arte e aquilo ali, ele se apaixona por aquilo, ele compra a coleção inteira. A gente tem um artista que foi vendida a coleção dele inteira no Art Basel. Foi um custo para convencer ele a vender. Porque ele é um senhor de 72 anos. Ah, sério? Ele faz pra vender, ele não queria vender a coleção inteira. Não é assim, o artista ele não faz pelo dinheiro, ele faz pela arte. E aí ele tem um acervo enorme na casa que dele. se dão bem, né? Vai entender. Se dão bem, assim, que eu digo é que alcançam a excelência. Exatamente. Porque ele não queria. Por que ele não queria vender? Porque é coisa de artista e você tem que entender e você precisa respeitar o tempo dele de amadurecer a ideia. Nós estivemos no Brasil, estivemos com ele, né? Enfim, ele mora num lugar bem distante, numa colina, literalmente. E aí a gente conversou bastante, falamos sobre todas as oportunidades que isso ia abrir. E ele tem um acervo enorme. Ele vendeu a coleção dele atual inteira, mas ele tem várias outras coleções. Então, assim, é muito gostoso você trabalhar com arte. E você convenceu ele a vender? Convencemos, vendemos sim. Legal, foi muito maravilhoso. Bom. Então, a gente... é muito interessante. Então, você vai por todas as vertentes e você também consegue trabalhar com um público mais AAA, né? A você consegue trabalhar com C, com esses projetos socioculturais. Você consegue entrar em editais. Então, hoje, o nosso instituto é um instituto que ele é respeitado ao ponto de entrar num edital para ganhar uma virada cultural, que é um dos eventos mais disputados do país. Só existe a de Belo Horizonte e a de São Paulo. Né? A de BH nasceu, ela é um filhotinho da de São Paulo. Mas, assim, a burocracia e a dificuldade de você juntar a diversidade de tantas pessoas, de tantas culturas que a gente tem lá dentro, é muito grande. Então, é realmente uma grande vitória, sabe? A gente conseguir fazer eventos como este também, né? Além dos eventos privados, além dos projetos privados que a gente faz. Esse projeto aqui, dos livros, Sim. Ele é um projeto para o público... eu não sei se eu posso falar só para o público que está... Vocês mandam para o Brasil? Sim. Mas é mais voltado para o público que está nos Estados Unidos e são brasileiras, né? Então... Sim. O instituto de vocês hoje aqui nos Estados Unidos faz um projeto, um serviço, um produto que é vendido para brasileiros, é isso? Não, a gente pode... bom, vamos lá. É um livro bilíngue, né? As duas primeiras edições dele foram feitas com brasileiras, mas eu já tenho projetos com hispanas e para americanas também. Então, logicamente que a gente não poderia deixar de começar pela nossa própria cultura, né? Até pela minha vivência, pela vivência das minhas mulheres que empoderam, que estão dentro dele. Mas esse projeto, como um todo, o Empodera, ele é um braço do Instituto João Aires. Então, ele é um instituto aqui e, através dele, a gente consegue fazer o que o João Aires faz lá. Então, a gente faz evento em galeria aqui, é o Empodera fazendo, mas é com o know-how do Instituto. Então, esse projeto, ele carrega tudo que o Instituto tem com o nome do Empodera. Mas a gente tem planos de abrir uma filial do Instituto João Aires mesmo. O Empodera não vai deixar de ser um projeto, um braço dele, logicamente. Aqui em Miami, inclusive, na The House. Legal. Você já esteve na The House? Não. Of Arts? Você já foi lá? Não. A gente fez o lançamento da segunda edição. The House of Arts. The House of Arts. É uma galeria nova que abriu. Me empresta essa segunda. Esse aqui. Gente, deixa eu mostrar. Olha que lindo. Eu tenho... Agora eu vou ter dois. Mas eu tenho esse que eu ganhei no evento que... Essa é a primeira edição. Ela foi fazer uma palestra num evento de mulheres aqui próximo em Boca Raton, né? Boca. E agora eu tenho esse aqui.
Os dois são uma obra de arte. Exatamente. Demais, tá Exatamente. Então a gente une a arte. E eu, assim, só para o pessoal aí de quem tá assistindo, pra saber, quando eu ganhei, eu falei assim, deve ser um livro de... Ela apresentou o projeto, mas é tão bonito que eu falei, deve ter só arte, né? Deve ter uma pintura. E aí você abre e é super bem escrito. Eu nunca... Eu gosto muito de livro, né? Que bom. Olha, vamos. Qual página você. são com foto? Histórias. Como escolher uma, né? Como escolher uma só. Não dá. Essa é a Andréia. Cristina Figueiró, empresária. A Cristina ganhou. E as pessoas podem comprar? Podem comprar, sim. Então, esses livros, eles sempre terão uma artista plástica assinando a capa deles. Então, a gente teve essa primeira edição assinada pela Elisa Amaral, que conta a história dela. Esse aqui, né? Ela conta a história dela no livro também. A Elisa é residente em Orlando. Inclusive, eu estive com ela ontem, antes de ontem. E essa segunda capa, quem assina é a Jade Matarazzo, que é uma curadora de arte, uma fotógrafa, que é residente em Miami. Ela mora em Miami há mais de 30 anos. Não sabia mas que tem ela Matarazzo é de São em Paulo. Miami. Matarazzo é uma família muito tradicional do interior de São Paulo. Ela é de lá. Eu sou do interior de Ribeirão, gente. Um beijo para todo mundo de Ribeirão Preto. Ela é e a família Matarazzo, né? A família Matarazzo é do interior de São Paulo. Fundou a Bienal, enfim. Então, eu convidei tanto a Elis quanto a Jade para assinarem essa capa, assim como os prefácios também são convites que eu faço. O primeiro prefácio foi escrito pela... Ai, meu Deus, fiquei nervosa, gente, sorry. Foi escrito pela Lu Marcicano, da Tiffany. O segundo foi escrito pela Lívia Mansur. A Lívia era a partner da XP aqui em Miami. Hoje ela está no JP Morgan como gerente, né, enfim, de riquezas. Então, são mulheres que passaram por situações muito bacanas de experiência para poder passar também para as que estão, tanto aqui dentro e que estão num lugar onde é possível chegar. São brasileiras que moram aqui, tá? Elas não moram no Brasil e que chegaram a um patamar muito bacana. E a ideia elas são empoderadas. Super. Uma pergunta para você. Uma mulher empoderada assusta? Olha, eu acho que um ser humano empoderado, ele assusta, se destacando. É admirável, né? Esse assustar, né? Que a gente quer falar. Mas eu acho que assusta, sim. Mas eu acho que empoderar, você pode se sentir empoderada fazendo uma coisa nova que você nunca fez e que você tomou coragem hoje para ir lá e fazer. Pode ser um homem que tomou coragem para fazer alguma coisa que ele estava, Pode ser o seu filho que tomou coragem de escolher o curso dele, que ele vai fazer pelo resto da vida. Então, tem muitos ways. Agora, a mulher que se descobre empoderada, essa assusta. Mas eu acho que a gente não precisa assustar. E a gente está mostrando cada dia mais, cada dia melhor e cada dia mais da maneira melhor que a gente não está aqui nem para disputar, nem para competir, nem para nada disso. A gente está aqui para mostrar que a gente é tão bom quanto e que a gente merece sim, né, ter os mesmos direitos no sentido de ocupar um lugar que um homem ocupa numa empresa, né, tendo os mesmos requisitos dele intelectuais e ganhar a mesma coisa que esse homem ganha. Então, aí entramos num assunto que eu já ouvi pessoas falando que foram para o Brasil, voltaram para o Brasil. Sim. E que viram com filhos, filhas, né? Sim. E que viram que lá não é um ambiente favorável para a mulher chegar onde ela quer. E aqui não é que lá não é favorável, é que aqui é mais favorável. Aqui é muito mais. Aqui existe muito mais equidade salarial, sim, sem dúvida nenhuma. O Brasil ainda está engateando nisso. Só que está tão incrustado na nossa cultura e na hispana também, eu acredito, sabe? Esse machismo, ele é estrutural, gente. Então, a gente precisa... Tem muita coisa para ser desconstruída até a gente... Mas eu acredito que está engateando, sim. Mas quando você chega aqui, você vê uma pessoa
como a Lívia, por exemplo, que ela gerencia riqueza e ganha a mesma coisa que um homem que está na mesma posição que ela num banco como esse, gerenciando riqueza, ganha a mesma coisa. Um banco tradicionalíssimo, Tradicionalíssimo, um dos maiores do mundo. Então, você chega no Brasil, você ainda não vê isso, tá? Isso são dados. Você ainda não vê uma mulher nessa mesma posição. Até no mundo das artes. Mundo das artes. Mundo das artes, ele é um pouco diferente porque o artista que coloca o preço dele, como ele não está muito preocupado com o preço e sim com o valor que aquilo ali vai agregar na vida de quem vai adquirir. Mas existe aquela questão do curador ser um pouco mais... eu não vou falar machista, mas ele pender mais para artistas homens, para artistas masculinos. Em todas as áreas existe isso, né, gente? Então, eu acho que essas pessoas que você ouviu falar, quando a gente ouve alguém falar, não, a gente veio para cá, um dos motivos de vir para cá foi porque a segurança no Brasil, a mulher no Brasil, viver no Brasil, ser mulher no Brasil é bem complicado, né? Sim. A gente... passa na rua, os outros falam coisas no ouvido. Até hoje acontece isso, né? Infelizmente. É um assédio, assim, no olhar que você fica, sabe? Andando na rua, você fica... É bem complicado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que aqui existe muito mais equidade salarial e existe muito mais liberdade para a mulher. Pra gente ser o que a gente quer ser. Você vê pessoas andando do jeito que elas querem andar, com a roupa que elas querem andar, e nem por isso elas são assediadas. Né? E isso é uma das coisas que eu amo aqui, né? Que tem eu também a cobrança da sociedade. Muito. Vocês sentem isso? A cobrança da sociedade não é... É menor. É menor, sim, né? Eu já morei na Califórnia, lá é menos ainda. Você tem menos cobrança. Aqui tem muito latino. Nós, né? O brasileiro gosta. A latina é muito... sensual, ela é muito... A gente gosta de estar bonita. E aí, na Califórnia, a gente... vai num restaurante, você se arruma, né? Põe um salto. Tem gente de moletom na mesa do lado, pijama, pantufa, na Target, no Walmart, assim. E eles estão nem aí. Isso tem certo. Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim também. Eu já fui em casamentos e eu sou casada com americano, então eu sempre eu sempre sou a mais bem vestida do evento. Maravilhosa. E aí um dia a gente chegou era um aniversário de casamento de 10 anos de um casal super querido americano. E já tava com meu marido, eu já tava com ele há mais de 2, 3 anos. E ele sempre falava, eu aprendi que vem os convites tem vários tipos de vestimenta. E teve um casamento que a gente teve que googar, porque nem ele sabia. Ele, esse tipo... que não podia ir com... era vestido de coquetel, enfim. Nesse a gente eu perguntei, falei eles estavam comemorando 10 anos de casamento. E aí eu tinha contato com a noiva, falei, eu vou vestir o meu vestido que eu casei. Né? Falei, então eu vou, né, de salto, tudo. Quando a gente estacionou... roupa de formatura, né? Aquela vestido longo. Quando a gente estacionou, tinha uma mulher tirando o bebê do carro, de Havaiana. Acho que eu faço faxina mais bem vestida do que ela estava. Ela estava de Havaiana, uma calça jeans. Era a festa dela, de aniversário? E aí eu falei assim... Não, aniversário de casamento. Era aniversário de 10 anos de casamento. Aí eu falei pro meu marido, eu acho que a gente tá no lugar errado. Meu Deus. É muito cultural, né? Aí ele assim, você se vestiu bem demais de novo. Então, mas ela era a única? Ela era a única. Aí ele pegou meio que me deu uma assim, de novo você se vestiu bem demais. Aí a gente entrou, aí meu marido virou e falou assim, não, ela que tá errada. Porque a pessoa, os donos da festa estavam, a moça do vestido que ela casou e o moço estava de terno. E tá sempre seguindo os donos da festa. Exato. Então, não me vesti bem demais, mas ainda assim, eu sempre prefiro estar mais bem vestida do que menos, né? Porque eu acho que uma coisa da cultura que é legal, algo positivo da cultura americana, é que eles não estão tão preocupados com o que você está vestindo, né? Isso é legal. Mas há também o lado ruim, porque que nem esse casal fez uma festa legal, tudo, e mostra que a pessoa não tá honrando a data, né? Eu acho que é um respeito, talvez seja a nossa cultura, mas você se vestir bem
de acordo com o evento, eu acho que é um pouquinho. Mas eu acho que a respeito. gente tem que se segurar para não se igualar muito, tipo, se deixar de lado, porque para eles não é se deixar de lado, mas no nosso caso seria. Sim, né? concordo. E, porque isso vai matando a nossa nossa autoestima, essência, porque a nossa autoestima foi tão alimentada, foi tão bem alimentada E a nossa enquanto cultura, estávamos lá né? culturalmente. E aí agora você tá num lugar onde as pessoas vão jantar de pantufa e tal. Tem vezes que eu me sinto mal. Se você sai em Miami, você tá bem arrumada, tá todo mundo à sua volta muito bem arrumado. Mas em Orlando, por exemplo, onde eu moro, você, dependendo de onde você for, você vai jantar, você tem que ir meio que, tipo, as pessoas estão. Porque senão você vai se destacar. Ah, sim. Mas eu sofro desse mesmo mal, entre aspas, de estar bem arrumada. Então, porque a gente se arruma pra gente. Eu gosto de me arrumar. Eu também, gente. Então, não é um fardo. Olha, né? eu sou consultora de imagem, eu não falei meu background de antes, mas eu sou consultora de imagem, fiz o curso há mais de 10 anos atrás, fiz na época no Senac, que era o melhor lugar de curso, até hoje depois disso, fiz N cursos de consultoria de imagem, porque um só não te capacita. As coisas mudam também, toda hora, Muda, tudo muda. Mas fiz pra mim primeiro. Aí fiz maquiagem pra mim mesma. Eu fiz maquiagem no Senac também. Consultoria de imagem pra mim mesma. Então, assim, a gente sabe o quanto a nossa imagem alimenta a nossa autoestima, que alimenta, que empurra a gente a conseguir as coisas. Então, o dia que você acorda, eu, por exemplo, quando eu acordo, todo mundo faz isso, tá, gente? Tem dia que você acorda, fica de pijama, vai pro escritório, que é home office, aí você não escovou nem o dente, tá lá em reunião, com a janelinha fechada. Mas o dia que eu levanto, tomo meu banho, faço uma maquiagem basiquíssima, visto uma roupa, sento no escritório, é diferente. Totalmente diferente. Ataca a sua autoestima. E não é pra ninguém, é pra você, porque tá só você e seu escritório. Não, reflete total na tua energia. Às vezes nem tem reunião. Durante a pandemia, eu fiz reuniões, a pandemia inteira, 2020 inteiro. Essa edição foi fechada toda durante a pandemia. Nossa. Então, eu ficava arrumada, tipo, daqui até aqui, né, daqui. E daqui pra baixo eu ficava de pijama. Era pijama. Mas era maravilhoso, porque eu tenho certeza que isso me ajudou durante a pandemia também. Porque eu tinha que me arrumar, porque eu tinha reuniões. Eu tinha 2, 3 reuniões, 4. Tinha dia que eu tinha 4. E tinha dia que não tinha nenhuma. E assim foi. Então, a autoestima é bem importante. Também acho. Me conta, teve alguma situação engraçada que você passou aqui por não conhecer a língua ou por algo cultural, que era isso que a gente tava. A Fernanda, por exemplo, pensaram que ela tava pedindo dinheiro no posto de gasolina. Fernanda? Eu não sabia colocar gasolina no carro, porque eu tinha parado na bomba de diesel. E aí o negócio não entrava, né, no tanque. E aí eu olhei pro lado, só tinha homem. E aí eu vi um homem com 2 crianças no carro. Falei, pra ele mesmo que eu vou. E aí eu falei assim, eu não sabia inglês, né? Can you help me? E aí ele enfiou assim a mão num moletom e tirou umas moedas e falou, só tenho isso. Falei, não. E ela nem tava mal vestida. Eu nem tava mal vestida, juro. Eu não tava de pantufa. Mas ele achou que eu tava pedindo dinheiro. Aí ajuda, porque a gente fala ajuda, pra eles uma ajuda financeira. Só que aí, quando eu expliquei o que era... É o cerne da palavra mesmo, né? Não imagina que eu ia saber disso. Mas quando eu expliquei pra ele que eu não tava conseguindo colocar, ele achou mais estranho ainda. Você via pela face, né? Ele começou a ficar com medo. O cara é enorme... E eu lá... Tipo, o que eu vou fazer com você, aí eu falei assim, né? Aí eu expliquei, eu falei, no meu país tem um homem que faz isso pra gente, tem uma pessoa que faz isso pra gente, né? Aí ele, tá, é que você tá na bomba de diesel. Mas eu passei esse vexame de pedinte. Fui pedinte. Esse perrengue chique, pedinte. Você tem tipo algum perrengue em dólar, algum perrengue chique? Se ele tivesse pegado e me dado $100, eu tinha pego. Obrigada. Olha, talvez aí, gente, vocês que estão passando uma situação difícil aqui nos Estados Unidos, vai no posto de gasolina. Não vai que é proibido. Bom, não pode pedir. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que me deixa muito intrigada até hoje, tá, gente? Que é a questão cultural que eles têm de elogiar. O elogio, né? Que deixa a gente tão bem, né? Então, assim, às vezes eu vou no Walmart, vou em algum lugar. E isso desperta na gente também
essa gentileza de elogiar o outro também. Então, Sim. quando eu vejo Eu vejo alguém bonito, eu falo, nossa, está linda, nossa, que cheirosa, nossa, que não sei o quê. Porque eles fazem isso e é de forma tão genuína que, assim, você vê que não tem nada além daquilo ali. Até do se elogio o homem por elogiar, ele mesmo. não é que nem no Brasil, né? Você fala... E, assim, não, e aqui, outra coisa que eu reparei, que nessa cultura deles do elogio, né? Nessa cultura tão generosa de elogiar, vem sempre de uma mulher, pra mim, assim. Tem vem muito mais de mulheres do que de homens. E eu acho isso muito lindo, sabe? Muito, muito lindo mesmo. Da cultura deles. Mas verdade. perrengue, assim, que eu me lembro, perrengão. Não, gente, eu ficava mais no casulo. Não. Taurina, né, meu bem? Sorte é sua, porque eu com 20 anos que eu falo inglês, vira e mexe, porque eu falo muito, né? Então, vira e mexe, eu me coloco em situações que eu falo alguma palavra errada. Não. E uma delas é que eu não continuo sem saber a diferença. Escreve aí embaixo se você sabe. Tem skunk, eu acho que é o animal. E skank é um tipo de maconha. Não? Um tipo de mulher. Eu sei também da isso droga. Também? Tem maconha. Então tem essas tem três coisas. Tem, No way. E aí, então, eu não sabia. Outro dia lá em casa tinha o animal que é o gambá. Skunk é gambá em inglês. E aí eu falei de um jeito que meu marido falou que parece que é uma mulher prostituta, uma mulher. E eu não aprendi até hoje. Se você aprendeu, coloca aí embaixo. Aquele sotaque, né? E infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Mas antes de terminar, primeiro eu queria falar para você que está assistindo, dá um like, manda esse vídeo para alguém que está aqui ou que pensa em vir. Faz um comentário, põe aí embaixo quem que você acha que deve ser o nosso próximo entrevistado. E antes de eu encerrar, eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em vir para cá nos Estados Unidos. O que eles devem colocar no planejamento, não só, né, financeiro, mas... Sim. Bom, acreditar em si próprio, né, nas suas habilidades já adquiridas. Né, eu acho que isso dá um match muito grande com a primeira pergunta. Acreditar no que você já fez, não apagar tudo, apagar só o que realmente precisa ser apagado, né? Planejar com a família, planejar com Deus, né? Alinhar com os céus o que você quer também para a sua vida. E colocar o pé, porque Deus com certeza vai colocar o chão para você, não tenho dúvidas nenhuma. Mas esse planejamento terreno, ele é indispensável. Ainda mais hoje em dia, com tantas pessoas querendo fazer mal para as outras, querendo levar vantagem. Tá muito fácil, né, de você se passar por alguma coisa, por alguém. Então, fazer um planejamento com segurança e com alinhamento entre a família e alinhamento interno e com o céu também. Amém. E a gente fica muito vulnerável aqui quando a gente chega. É tudo muito mais intenso, gente. Pelo amor de Deus. Eu queria pedir uma coisa. Será que eu posso, gente? Claro. Posso deixar as minhas redes sociais aqui, do Empodera? Por favor, claro. Do nosso projeto. Bom, a do Empodera se a gente quiser comprar o livro, um exemplo, além das suas redes, como que a gente encontra na Amazon? Sim, na Amazon. Aqui nos Estados Unidos, na Amazon, no Brasil, na Amazon também, e na Saraiva. Legal. Tá? Ou então, entrando em contato por direct com a gente também pelo Instagram, que hoje em dia tá bem mais fácil, né, gente? Sim. Às vezes é mais fácil ainda. Você também consegue comprar. O nosso arroba é @empodera-movement. O meu é @Verusca Miranda, Verusca do jeito mais normal que você puder imaginar, não é do jeito mais russo do mundo, é Verusca com C, com V, e me siga lá que eu vou adorar receber novas pessoas lá e logicamente conhecer e fazer mais conexões como essas maravilhosas. E aproveitando o gancho, vamos deixar como que quem está assistindo a gente nos acha, né? Tem o Insta do podcast, que é Conecta Podcast. Você me acha como melina.usbr. USBR, né? Então, Estados Unidos. Vamos falar em português. E Fê, como que a gente te E acha? O meu é Fê.Varela.
E é isso, a gente chega ao final de mais um Conecta, que te conecta com as pessoas certas e as informações certas. Se você nos assistiu até aqui, muito obrigada. De novo, curte, compartilhe e comente. E um grande beijo e até a próxima.